Japão, a terra do sol nascente. Um país literalmente do outro lado do mundo, conhecido pela sua forte cultura pop, que chama a atenção do mundo e atrai milhares de turistas todos os anos. Uma verdadeira aventura sem fim com muitas coisas para explorar. Mas quanto custa viajar para o Japão? Será que é barato dar uma meia volta no mundo? Ou será que você precisa abrir mão de muito dinheiro? Como que eu economizo para conseguir uma viagem tranquila e divertida no Japão, sem sair de bolsos vazios em menos de uma semana? Se você gosta do Japão e adoraria viajar para lá em breve, mas não é um herdeiro de uma mega empresa, esse vídeo é para você. Nesse vídeo, eu vou te mostrar quanto que custa em média uma viagem para o Japão e dicas para você economizar muito. Se prepare e seja bem-vindo ao Aqui Eu Te Mostro. O primeiro passo de uma viagem é, sem dúvidas, a própria viagem em si, seja de ônibus ou avião. No caso do Japão, não dá para chegar de ônibus, porque é muito longe. Então, quanto custa uma passagem de avião para o Japão? Bom, passagens para o outro lado do mundo não são uma coisa muito barata de se encontrar. Não é como pegar um voo direto para outro país próximo, mas sim uma viagem que muitas vezes envolve uma série de conexões, ou até voos diretos para o Japão que duram dias, o que não vai sair barato em nenhum lugar. Mas, felizmente, existem algumas estratégias para se chegar ao Japão gastando menos, se você seguir as orientações que eu vou te dar. O recomendado para gastar pouco numa viagem ao Japão é viajar durante uma temporada baixa de movimento, ou seja, quando menos pessoas estão viajando para o país. Quando a temporada de viagens está alta, geralmente o preço da viagem aumenta também, já que as vagas de avião são limitadas e o grande número de buscas só cresce a cada dia. Existem basicamente duas épocas do ano onde as pessoas viajam mais para o Japão, principalmente devido ao fenômeno das flores de cerejeiras, que deixam os parques japoneses bem mais bonitos e memoráveis. As cerejeiras são aquelas flores rosas lindas que você vê em tudo que é lugar, principalmente em desenhos e filmes japoneses. A primeira parte desse fenômeno ocorre na primavera, em abril, e depois em setembro, que já é mais ou menos no outono. Então, se você entendeu o que eu te expliquei antes sobre mais pessoas indo ao Japão, é igual a passagens mais caras, e se você quer economizar, vai evitar viajar ao país nesses períodos. Se você tem muito interesse de verdade em ver essas belezas naturais, então se prepare financeiramente para isso, porque muitas pessoas também têm o mesmo interesse, e isso vai tornar o preço muito alto. Mas, se esse não é um dos seus objetivos e você não tem interesse em passar a virada do ano no país, então a chance de uma passagem mais barata e mais econômica é muito mais possível. De outubro a março, os preços diminuem e ocorre justamente o contrário, bem menos pessoas procurando por passagens para o Japão e o fluxo de turistas diminui muito. Mas isso é por um motivo muito simples. Esses são os meses mais rigorosos de inverno do país. Os preços de passagens para o Japão são bastante altos, saindo desde os 5 até os 20 mil reais por uma passagem. Mas depois desse vídeo você vai conseguir gastar bem menos, e isso eu te garanto. 3 dicas muito legais para você conseguir bons preços de passagem são: ficar atento e acompanhar com frequência, ter flexibilidade de datas, ou seja, você precisa se preparar e estar pronto para ir em qualquer data que saiam melhores preços. E por último, usar sites de comparação de preços e de busca por preços baratos de viagem, como o Skyscanner e o Kayak Explorer. Pesquisando nesses sites, encontrei passagens saindo do aeroporto de Guarulhos para Tóquio por volta de R$ 4.100 a R$ 5.300, que são bons preços considerando que você vai viajar para o outro lado do mundo e comparando com os preços atuais tão caros de passagens aéreas. A comida japonesa é uma das mais cobiçadas de todas, e com certeza você vai querer experimentar muitas coisas e sair de casa para provar um bom ramen japonês num restaurante legal, ou quem sabe até beber uma bebida local com sabor diferenciado com seus novos amigos. Mas comer fora no Japão é caro ou barato? Bem, os preços podem variar bastante, mas geralmente um item bem em conta lá no Japão é comida. As redes de fast food globais são muito fáceis de achar, mas também algumas lanchonetes locais que você pode conhecer e que também são muito bem distribuídas pelo país. Além disso,
Algumas redes de conveniência oferecem comida pronta, com máquinas de lanches e bebidas, as famosas Jido Hanbaiki. Você também vai encontrar barracas na rua com comidas locais e muito mais. Um exemplo de opção para ter uma refeição simples e barata é o restaurante Sankichi, onde você pode encontrar opções de comida a partir dos 300 ienes, o que dá em torno de R$ 10 por refeição. É realmente uma opção bem acessível e atende todos os gostos possíveis. Você encontra também redes de restaurante locais onde você pode montar o seu próprio prato, como o Hanamaru Udon, onde você constrói um prato grande e delicioso de udon, gastando menos de 400 ienes, por volta de R$ 14. Para andar pelo país, os turistas podem usar o Japan Rail Pass, que é uma espécie de passaporte para usar trens intermunicipais, que inclui também o trem-bala, por até 3 semanas. Mas você precisa ficar atento aqui, porque esse bilhete só pode ser comprado fora do Japão, pela internet ou sites de viagens. Os preços podem variar, mas geralmente você encontra a partir de 50.000 ienes, o que equivale a mais ou menos R$ 1.650, válidos por 7 dias. Após chegar ao país, com certeza você vai procurar por lugares para se acomodar. E isso é algo que esse lugar não vai te deixar na mão, de tantas opções que você vai encontrar por aqui. Você encontra desde os hotéis cápsulas mais minúsculos e cybercafés só para não dormir na rua, até casas comuns e hotéis dignos de um rei. A gente já até falou sobre esses cybercafés aqui em um de nossos vídeos, e você vai poder assistir aqui no final. E de fato, não são lugares para se viver como um hotel de verdade, mas é interessante ver que existem pessoas que vivem praticamente o dia inteiro nesses lugares. Existem vários tipos de acomodações no país, como os hotéis que você já conhece muito bem e sabe como funciona, e que os preços geralmente são mais altos e bem mais caros, mas que você paga por um espaço maior, mesmo que no Japão espaço maior signifique um apartamento minúsculo que não cabe nem você e sua mala direito. Os preços variam demais de cidade para cidade, mas fique ciente de que se hospedar em Tóquio não é nada barato e você vai gastar muita grana para ficar perto dos centros urbanos. Sites como Booking.com podem te dar uma noção bem melhor desses preços. Existem outros tipos de hospedagens como os hostels e os albergues, onde você divide hospedagem com várias pessoas, que é uma grande oportunidade para quem quer conhecer gente nova e aprender outros idiomas, como o próprio japonês, por exemplo. E nós ainda temos os hotéis cápsulas, que são basicamente cápsulas para dormir confortáveis, porém pequenas, que é perfeita para breves viajantes e para aqueles japoneses que enchem a cara numa madrugada e têm que trabalhar amanhã. Então não vale a pena ir de trem para casa, dormir 10 minutos e depois acordar e voltar para o trabalho. Com certeza, você quer curtir vários lugares no país e procurar atrações interessantes para visitar sozinho ou com amigos, mas você não faz ideia do quanto que custa isso. Bem, hoje eu vou te ajudar e eu vou te mostrar algumas atrações e lugares legais para visitar gastando relativamente pouco e aproveitando muito. Se você assiste os vídeos aqui do canal, provavelmente você não é uma criança, e eu acredito que você não queira ir para a Disney no Japão dançar com Mickey e o Pateta. Então, quais outros tipos de atrações e lugares você pode gastar pouco? Nós vamos começar pelos templos e parques nacionais. Existem vários espalhados por lá que você pode visitar. Alguns ali são pagos e outros com entrada gratuita, que é bastante comum de se encontrar. Sem dúvida alguma, uma das coisas mais legais do Japão é se perder nos templos gigantescos e santuários lindos que são espalhados pelo país, e que com certeza você conhece alguns por fotos ou vídeos, como os grandes santuários de Kyoto e Tóquio, aqueles que têm portais vermelhos. E o melhor de tudo é que esses têm entrada gratuita. Outros templos muito famosos são, por exemplo, o Templo de Kiyomizu, que a entrada custa cerca de 400 ienes, que é mais ou menos R$ 13, o Templo de Kinkakuji, que fica em Kyoto, e também cobra R$ 1 de entrada, e com certeza vale a pena. E você ainda encontra templos mais exóticos e lindos ali em cidades menos badaladas, como o Templo Todaiji, que fica no Parque de Nara, na cidade de Nara. Esse aqui é bastante interessante, porque é o lar de uma gigantesca estátua de um Buda Daibutsu, que é um lugar aberto, e a entrada custa cerca de 500 ienes, que é mais ou menos R$ 16,
um dinheiro muito bem gasto, porque não é todo dia que você conhece uma estátua gigantesca num parque tão legal. E ainda falando sobre parques, você encontra vários parques espalhados pelo país que são gratuitos, como o Yoyogi Park, que é um lindo parque cheio de sakuras, lagos e várias atrações naturais encantadoras. Quem gosta de caminhar por aí e sentir a natureza, com certeza vai amar esses lugares, que inclusive é onde várias pessoas se reúnem para fazer vários tipos de atividades ao ar livre, como tocar um instrumento, fazer yoga ou simplesmente conversar, fazer piquenique ou qualquer coisa do tipo. Nós também encontramos parques que atualmente são pagos, como o Parque de Shinjuku-gyoen, mas que já foi de graça no passado, em algum momento. Inclusive, existem até alguns fatos engraçados relacionados a isso, onde o parque relata ter perdido quase $200 mil, porque alguns funcionários tinham medo de cobrar entrada para estrangeiros. Tem notícias que dizem até que um funcionário parou de cobrar por medo depois que um turista atirou nele, e alguns gritaram com ele porque ele não sabia falar nenhum idioma além do japonês. O que é triste com certeza, mas é uma história um pouco engraçada que talvez explique porque o parque era gratuito por algum tempo. A entrada do parque atualmente custa 200 ienes para adultos, que é cerca de R$7. Se você é um adulto que gosta de jogos retrô e cultura pop do Japão, você com certeza deve visitar alguns arcades e fliperamas que existem em vários lugares e que são bem legais e nostálgicos. Porém, não são uma coisa mais barata do país, e você vai precisar guardar uma graninha para se divertir à vontade. Uma das lojas mais famosas do ramo é a Super Potato em Akihabara, e embora ela não tenha os preços mais atraentes, a loja tem uma diversidade absurda de jogos antigos e mais recentes, arcades, consoles e tudo mais. Com certeza, vale a pena passar para conhecer. Para achar melhores preços, você pode visitar vários game centers que ficam espalhados pelo país. Esses pertencem a grandes marcas, e com algumas moedas você consegue jogar alguns jogos e se divertir bastante. Os game centers da Taito e a Sega são os mais famosos do país, e com certeza você vai curtir bastante. Pontos de observação. Outra coisa que muitos turistas gostam de fazer é conhecer os altos pontos de observação do Japão, como as grandes torres gigantescas e lugares altos de onde nós podemos observar e ver toda a cidade com uma visão privilegiada. Essas atrações são bastante interessantes, mas elas podem ser mais caras do que as outras devido a serem mais raras. Observar toda a grande Tóquio em cima da torre de Shibuya, a Shibuya Sky Tower, custa cerca de 2.200 ienes, que é pouco mais de R$70, isso junto de uma fila bem grande e bem desagradável. Ou então, você pode visitar o topo da Tokyo Skytree, que custa 3.000 ienes, ou quase R$100. Mas por que gastar dinheiro e esperar filas gigantescas, enquanto você pode visitar o prédio da Prefeitura de Tóquio e ter uma visão incrível da cidade? Tudo isso pelo custo de R$0. Banhos termais. Conseguir um banho quente privado no Japão é algo realmente caro, mas visitar casas de banho públicas é algo surpreendentemente barato, onde você pode aproveitar banhos incríveis com toda a atmosfera japonesa do passado e do presente em lugares tão confortáveis, gastando apenas 500 ienes, que são cerca de R$17. Esses centros são muito famosos na cultura japonesa desde a década de 50, ou até antes disso, e se você viaja sozinho ou com outra pessoa, vá sem medo porque você não vai se arrepender dessa experiência. Parques temáticos. Os parques temáticos do Japão também são uma atração bastante procurada no país. E sim, nós vamos voltar para a Disney aqui. Se de repente você é algum fã do Pateta adulto ou você tem filhos e quer levá-los na Disney do Japão, você vai ter uma surpresa muito boa, porque mesmo sendo um lugar bem caro para se visitar no Japão, ainda é bem mais barato que nos Estados Unidos, barato na ordem de metade do preço. É realmente um preço muito bom. Então, se você pretende dançar com Pateta, o Japão é com certeza o lugar perfeito para isso. A entrada para a Disney custa quase 9.000 ienes para um adulto e 5.300 ienes por criança. Este preço está bom ou caro? Comente aqui embaixo o que você achou. Existem ainda atrações muito mais luxuosas que você pode experimentar no país, e que já chegam num patamar de preço muito alto, como, por exemplo, um passeio de barco particular pela costa de Okinawa,
com águas extremamente lindas e cristalinas, que custa a partir de 100.000 ienes, o que é caro, mas não é nem de longe o passeio mais caro e luxuoso. Em Tóquio, existe um passeio tão caro que você vai ficar espantado com o preço. Um dos passeios mais luxuosos do Japão é o Seven Stars Kyushu, o passeio de trem mais luxuoso do país, onde você basicamente faz uma longa viagem em um trem realmente 7 estrelas, se sentindo um rei, e que a sala mais barata custa míseros 1.300.000 ienes. E você ainda precisa entrar em uma lista de espera enorme, porque está lotado. Eu não sei vocês, mas eu achei bem barato. E o que você achou? Comenta aqui embaixo. Muito obrigado por assistir e até a próxima!